Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nesse primeiro Zoom TV Jornal de 2023. Aliás, feliz ano novo, espero que você tenha tido uma passagem bacana e vamos com tudo, porque eu tenho certeza que esse ano vai ser ainda melhor do que o ano que passou. E nós seguimos essa semana uma série de programas para lá de especiais, tá? Nós temos hoje a entrevista com o prefeito Johnny Michael, que já está aqui ao meu lado. Prefeito, feliz ano novo, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete nesse primeiro dia de 2023. Tudo bem? Passou bem o ano? Ótimo, eu que agradeço, Fernando, e quero aqui inicialmente desejar um 2023 recheado de paz, de saúde e incontáveis conquistas. Isso aí, olha, nós temos programas para lá de especiais ao longo dessa semana, tá? Como eu falei, 2 programas com o prefeito Johnny Michael, depois nós vamos falar sobre uma novidade que vai ter na Zoom, que é mostrando um novo local para onde está indo a sede da TV Zoom, vai ser super bacana esse programa. E entre outras cositas mais, vamos falar sobre uma conquista que eu considero que vai ser a maior de 2023, se Deus quiser. Vocês vão entrar na obra do Hospital do Câncer para ver de pertinho como é que está essa promessa, né, que em breve vai ser realidade. Tem também uma entrevista com o pessoal da ACIANF, a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, para falar dos planos tanto da Zoom como da ACIANF para 2023. Mas vamos ao que interessa nesse primeiro programa, prefeito, falando sobre um retrospecto 2022. Né? E a gente começa, claro, falando de saúde, porque é aquilo que sempre o calo mais aperta para qualquer gestor público nesse país. Como é que você vê a saúde de 2022 em Nova Friburgo? Como é que você acha que você conseguiu enfrentar esse período da saúde aqui na nossa cidade? Bem, Fernando, a gente conseguiu dar passos importantes, reconhecendo que a gente tem muito a evoluir, bastante para melhorar. Né? Tivemos um 2021 muito conturbado, extremamente consumido, principalmente pelas demandas de saúde. A gente viveu o ápice da pandemia no ano, em meados de 2021, mais precisamente no primeiro semestre. Né? E a gente teve muita dificuldade, inclusive, para o nosso planejamento no decorrer de 2021. Já 2022 começou a ser diferente. Né? A gente tem se dedicado e trabalhado diuturnamente, e aí a gente, ao longo de 2022, a gente conseguiu, né, plantar boas sementes em relação à saúde, e a gente tem certeza que com o passar do tempo a gente vai colher bons frutos e a gente vai avançar nesse processo de reestruturação. Até aqui, a gente conseguiu feitos importantes. Dentre eles, a gente conseguiu aumentar a quantidade de vagas ofertadas em leitos de CTI, que eram 17, hoje são 29. Eram muitas pessoas na fila de espera. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse desespero por parte das famílias friburguenses. Né? A gente conseguiu reativar aí a nossa lavanderia depois de longos anos. Estamos aí, nesse momento, em obras para a gente entregar uma cozinha nova, ampliada ao Hospital Municipal Raul Sertã. Nós também temos ampliado aí a nossa capacidade de atendimento da atenção básica, porque entendemos que quanto mais investimos na saúde primária, com o passar do tempo a gente vai tirar um peso do Hospital Municipal Raul Sertã. Então, a gente, em 2022, teve um chamamento histórico, o maior chamamento da história, onde nós convocamos 50 médicos em apenas um chamamento. E nesse chamamento a gente conseguiu chamar especialidades que não tinha muito tempo na rede e algumas especialidades novas. Né? Então, também nós conseguimos ter um aumento significativo para todos os servidores. Né? Né? O médico da atenção básica ganhava R$ 1.635, hoje ele ganha R$ 8.000. Então, um aumento bastante significativo que nos permitiu, inclusive, publicarmos um decreto municipal estabelecendo um quantitativo mínimo de atendimento, ou seja, uma produtividade mínima pelos médicos dos postinhos aqui de Nova Friburgo. Então, hoje, cada médico tem que atender, no mínimo, 40 pacientes semanalmente. Com isso, só no primeiro semestre de 2022, quando comparado com o primeiro semestre do ano anterior, nós aumentamos em mais de 12.635 atendimentos médicos, né, o que demonstra, né, o quanto que a gente está evoluindo. Isso é bastante relevante, porque quanto mais o cidadão e cidadã friburguense é atendido pelos postinhos,
ele tem um diagnóstico mais precoce, tem um tratamento iniciado, né, mais rapidamente, e com isso a gente cuida melhor do nosso povo e, consequentemente, gera menos despesas para o Halsertan, como também diminui a sua sobrecarga. Né, a gente também tem investido muito na vigilância em saúde. Nós praticamente dobramos a quantidade de agentes de combate a endemias, e isso tem gerado um resultado muito positivo para a gente. No ano passado, 2022, nós iniciamos o ano com aproximadamente 500 visitas domiciliares mensalmente, né, e nós findamos o ano aí com praticamente 10 mil visitas domiciliares por mês. Né? Então, a gente teve no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, um crescimento de aproximadamente 300% nos índices, né, de dengue no Brasil, e o Nova Friburgo teve um impacto muito menor, justamente porque a gente tem agido preventivamente. Então, ao longo dos meses de 2022, nós chamamos muitos profissionais da área, e então hoje a gente tem praticamente o dobro desses profissionais. Né? Muito bom isso aí. E aí, nesse processo de reestruturação, Fernando, a gente tem um grande projeto, ou grandes projetos, que são da UPA de Olaria, que a gente está aí no início desse ano, 2023, se preparando. Já a gente vai efetivar a desapropriação do antigo SASE. Né? O projeto já está praticamente pronto, com o seu orçamento. E a UPA funcionaria no prédio do SASE. Exatamente. Na verdade, a gente, infelizmente, não vai ter condições de reaproveitar a estrutura física daquele prédio. Né? Nós tivemos a visita dos nossos técnicos e eles identificaram que, infelizmente, aquela estrutura está muito precarizada. Está comprometida. Que o ideal, que, infelizmente, avançarmos para a demolição e construirmos o prédio novo. Até porque a UPA tem que seguir aquele padrão, tipo de containers, não tem isso? Não, na verdade não. Não precisa ser container. E, na verdade, o projeto vai ser de alvenaria. O que precisa conter, de fato, são algumas características físicas, né? Alguns tamanhos, né? Que tem que atender a rigor que está estabelecido na legislação. A nossa UPA vai ser de porte 13, ou seja, a maior UPA, né, dentro aí do que é classificado de UPAs no Brasil. É o mesmo tamanho da de Conselheiro? Vai ser maior. Maior do que a de Conselheiro? Vai ser maior do que a de Conselheiro. Bacana. Né? E também, além da UPA, né, que é um projeto que a gente vai avançar muito no decorrer de 2023, a gente também vai construir um hospital novo. Né? E aqui, até para não nutrir expectativas, eu quero dizer que, evidentemente, que a gente não vai conseguir entregar um hospital novo, mas a gente já está dando todos os encaminhamentos, porque entendemos que, para que a gente consiga melhorar de forma substancial a qualidade de atendimento à nossa população, a gente precisa de um hospital novo. A gente tem uma ala antiga do Hospital Halsertan, que está em um estado deplorável, e por mais que façam intervenções, investimentos de reparos, manutenções, reformas, com o passar do tempo, volta a ficar tão ruim ou pior do que estava antes. Então, a gente precisa de um hospital novo para melhor atender a nossa população, e além da gente garantir uma dignidade maior para os nossos servidores, para os friburguenses e para todas as pessoas da região que vêm ser atendidas no Nova Friburgo, um dos ganhos muito significativo que nós vamos ter é que, diferentemente da estrutura física que nós temos hoje no Hospital Municipal Halsertan, nós vamos conseguir o credenciamento dos setores desse novo hospital. A longo prazo, o que vai acontecer na prática? Grande parte dos recursos hoje que nós temos que colocar na saúde, que são os recursos próprios, não precisarão mais, né? Porque a gente vai conseguir credenciar os setores, o que significa que receberemos recursos do governo federal, através do Ministério da Saúde, e com esses recursos que a gente sempre utilizou na saúde, os meios serão revestidos para aplicarmos em políticas públicas de modo geral, para a gente permanecer avançando nesse desenvolvimento e progresso da nossa cidade. Então, Fernando, hoje, já de um bom tempo, graças a Deus, a gente tem conseguido manter a escala de médicos no hospital, Halsertan, no Hospital Maternidade. Nós, além do aumento substancial de todos os servidores, nós repactuamos, né, com a OS, que administra a UPA de Conselheiro Paulino, de modo que também houvesse uma isonomia salarial, né, para que todos os profissionais de saúde também da UPA fossem contemplados e ganhassem o mesmo que hoje recebe aí o pessoal do Hospital Halsertan, como também do Hospital Maternidade. Né? Então, apesar de todas as dificuldades e limitações, a gente tem avançado e avançado muito aí para que no futuro a população de Nova Friburgo tenha um grande orgulho da saúde pública municipal. Destacando, Fernando, que apesar
de muitos enfrentamentos que a gente tem no nosso dia a dia, eu afirmo com muita propriedade que não há município na região que tenha um atendimento de saúde tão qualificado e mais completo do que o nosso. Nenhum município. A gente, Exatamente, né? Então a gente tem a UPA, a gente tem o Hospital Municipal Rosertan, que naturalmente nós temos tido aí 12 médicos atendendo no Hospital Municipal Rosertan por dia, né? Que são 4 socorristas, 2 pediatras, 2 internistas, 2 cirurgiões e 2 ortopedistas. 12 médicos para melhor atender a nossa população. Nunca na história do nosso município nós tivemos uma escala de médicos tão recheada e médicos e demais profissionais da saúde tão valorizados. E aqui eu não estou dizendo, Fernando, que no sentido que a gente não tem que valorizar mais. Não, pelo contrário. Né? Quanto mais a gente investe, mais a gente reconhece que a gente precisa cada vez mais valorizar esses aguerridos e heróis profissionais da saúde. Só queria voltar rapidinho naquela questão da UPA de Olaria. Então, só para entender, né? O prefeito Johnny Michael hoje ele tem interesse em fazer uma UPA em Olaria, manter o Hospital Municipal Rosertan, construir um novo hospital que seria onde? O novo hospital seria onde está a UPA hoje. Então a UPA de Conselheiro ela é descontinuada para a construção de um hospital muito maior e com mais Exatamente. Então, assim, Entendi. Como é que funcionaria a nossa rede de atendimento hospitalar? Nós teríamos uma UPA, que repito aqui, de porte 3, que é a maior UPA, né, que existe no Brasil, lá no antigo prédio da SAS. Num cenário bom, gente, e o prefeito Johnny Michael ele tem uma característica que eu acho muito interessante, ele sabe prazos, mas com muita prudência, né? O prefeito ele não promete, acho isso muito, muito bacana. Porque não promete, vai sair em abril. Não, ele tem calma, ele tem prudência em falar, mas pela sua análise, esse projeto pode sair quando? Pode. Da UPA? Bem, da UPA a gente tem uma expectativa. E a expectativa, em algum momento, por conta das circunstâncias, pode não ser cumprida. Menos, né? Até porque, além da expectativa, tem uma um rito proatividade e um desejo particular de todos nós. De que a gente consiga entregar ainda dentro do nosso ciclo de gestão a UPA. Como eu disse, o hospital não há condição de entregar, porque é uma obra muito complexa, né? Inclusive, são poucas pessoas que têm capacidade de desenvolver um projeto dessa magnitude. Mas, falando da estruturação da saúde, principalmente da rede hospitalar, nós vamos ter um hospital, uma UPA nova em Olaria, no antigo espaço do SAS. Tá. O Hospital Rosertan vai continuar funcionando como trauma e para atendimento de alta complexidade. Então, houve um acidente, vai continuar levando para o Hospital Municipal Rosertan, porque dentro do Hospital Municipal Rosertan, hoje, nós temos a melhor estrutura da região de CTI e de centro cirúrgico. Temos 6 salas de cirurgia de última geração. Então, a pessoa se acidentou, é uma situação de extrema urgência, vai continuar indo para o Hospital Municipal Rosertan, mesmo no futuro a gente tendo um hospital novo em Conselheiro Paulino. Precisou de uma internação em leite de CTI, precisa de uma cirurgia às pressas, a estrutura do Hospital Municipal Rosertan tem totais condições de atender essa demanda urgente. E o Hospital de Conselheiro Paulino, que, repito aqui, é um projeto de longo prazo, né? Além de todas as contribuições que eu disse aqui resumidamente, também vai ajudar, inclusive, em relação à mobilidade do nosso trânsito, porque nós recebemos muitos pacientes de toda a região. Então, esses pacientes que vêm de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Sumidouro, Trajano de Moraes, né? Exatamente, eles já ficam lá em Conselheiro Paulino, não precisarão vir até que ao Sejinal Friburgo. Seria um jornal, seria um hospital mais para eletivas, esse tipo de coisa? Seria um hospital também de atendimento de urgência, né? E um hospital de internação para clínica. Para clínica. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho. Tem muito assunto para falar, ainda quero falar mais sobre saúde. Tem alguns pontos aqui para a gente tratar nessa retrospectiva que a gente está fazendo do ano de 2022. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan.
representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Estamos de volta com o segundo tempo do nosso TV Jornal, para lá de especial com o prefeito Johnny Maicon, sendo recebidos aqui dia 2 de janeiro no seu gabinete. Prefeito, antes da gente voltar a falar de saúde, eu ia te perguntar, rapaz, no começo do jornal eu esqueci. No final do ano passado, o prefeito me confidenciou em off aqui no pé do ouvido e falou o seguinte: olha, meu primeiro ano de gestão ainda estou com uma inquietude. Estou achando que ainda tem muita coisa para fazer. Aí você termina o segundo ano como? Ainda está com essa inquietude ou já está achando que conseguiu botar mais do seu jeito? A prefeitura está mais com a sua cara? Bem, Fernando, na verdade, assim, por mais que a gente avance, supere os obstáculos da nossa gestão, todos os dias a gente descobre novas demandas, novas necessidades, e a gente está muito feliz com tudo aquilo que a gente fez até aqui. Mas existe um inconformismo pulsando nos nossos corações, não pelo que a gente conseguiu avançar e conquistar até aqui, porque a gente deu e tem dado o nosso máximo, mas diante da capacidade e do incontestável potencial de Nova Friburgo e das inúmeras demandas que a gente vê no nosso dia a dia, porque a gente não fica trancafiado dentro do gabinete, a gente visita as comunidades, os distritos, as ruas de Nova Friburgo, e a gente percebe o quanto, né, que infelizmente a gente ficou muito tempo estagnado, né? Então eu ainda tenho essa inquietação, a gente praticamente todos os dias abre novas frentes de trabalho, né? E eu tenho dito repetidas vezes que até aqui a gente plantou muitas boas sementes. E reconheço que a gente colheu poucos frutos, né? Vai chegar um momento que a gente vai continuar plantando muito, porque a gente jamais pode deixar, né, de ter essa pró-iniciativa, mas também vai ter um momento que a gente vai colher muitos e incontáveis frutos aí em favor do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Que é grande, né, John? Que é grande, exato. Assim, Fernando, eu sou carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro. O pessoal fala assim: Fernando está morando no interior, está morando em cidade pequena. A gente vem ver o tamanho de Nova Friburgo, de ponta a ponta. Isso é muito grande. E é muito trabalho, né? É muito trabalho. E é uma cidade que tem o seu glamour, tem o seu destaque, lógico, a nível regional, no estado, no país. Tanto é que para todas as partes do Brasil que eu tenho a oportunidade de estar, eu sempre falo com muito carinho, né, de Nova Friburgo, e praticamente todas as pessoas que eu me relaciono, eu sempre pergunto: você conhece Nova Friburgo? É muito raro alguém que não conheça a nossa cidade, que não tenha ouvido falar de Nova Friburgo, né? Então, um dos grandes objetivos que nós temos, né, por isso que existe às vezes muita inquietação no nosso interior, é que a gente consiga resgatar o orgulho de ser friburguense. Muita gente já tem o seu coração pulsante nesse sentido, né? Claro que existe uma ou outra pessoa que talvez está desanimada, está frustrada com alguma coisa, ou está desestimulada, às vezes gera ainda uma insegurança, uma desconfiança, e são essas pessoas que a gente tem o imenso prazer de provar para elas que uma gestão comprometida, séria, honesta, que não negocia princípios, que dá o máximo das suas forças e energias, é capaz de coletivamente construir uma cidade, uma sociedade cada vez melhor. É conquistar todo mundo, né? Exato. Agora, vamos voltar rapidinho para a saúde, porque 2022 foi um ano de uma Câmara com um grupo, né, de vereadores de maneira muito forte, muito ostensiva, fazendo fiscalizações, fazendo denúncias, enfim, fazendo aquele trabalho de oposição que você até conhece bem, que já foi oposição ao governo anterior. Não vou te perguntar como é que você lida com isso, porque acredito que seja do trabalho deles e seu receber esse tipo de situação. Mas, principalmente, sobre as denúncias que eles recebem, né? Como é que se enfrenta na prática para... Olha, realmente, nesse ponto eles têm razão, então vamos resolver. Então, assim, acho que mais do que falar de denúncias de tudo que eles trazem, o quanto eles têm razão e o quanto falta para que eles não tenham que denunciar mais nada. Ou seja, eu sei que você tem no seu coração aqui dentro, fala, não, realmente, tem pontos na saúde que a gente vai precisar tocar. Então, eu queria que você falasse sobre essa relação, né? Tem muitas denúncias que chegam, inclusive para a Zoom, quase todo dia chega denúncia da saúde. O que dessas denúncias bate no seu coração e você fala, cara, isso a gente tem que acertar para 2023? Bem, na verdade, assim, primeiro a gente tem que apurar quais são as denúncias, exatamente, né? Basicamente as pessoas falam de falta de medicamentos, de insumos, isso é o que a gente percebe mais tem acontecido. Porque com todo respeito a determinados vereadores, grande parte das denúncias são completamente infundadas, né? Então, o governo está corrupção, o governo está isso, o governo está aquilo. E aí eu sempre digo o seguinte, eu quero que prove,
né? Prove Sem que dúvida. alguém está cometendo má fé. Eu já falei Prove isso, que alguém está inclusive. tendo algum desvio de conduta. Porque se me mostrar por A mais B, que, independentemente de quem seja, que tem na sua gestão, tem na sua atuação como agente público um desvio de conduta prática da má-fé, eu vou ser o primeiro a intervir imediatamente, né? Então, assim, são muitas falácias, muitas falas sem qualquer tipo de sentido. Agora, é claro que a gente tem que melhorar. É muita coisa que a gente precisa acertar. Porém, nesse momento, por exemplo, já de um longo tempo, a gente não tem falta no Hospital Raul Sertã, nem no Hospital Maternidade. Por exemplo, às vezes acontece o seguinte: está faltando papel higiênico no banheiro. De fato, em algum momento pode estar faltando papel higiênico no banheiro. Mas se está faltando papel higiênico no banheiro, não é por falta de comunicação. Porque a gente tem e muito papel higiênico no almoxarifado. Até Posso porque... dar um recado rapidinho também? Já Sim. fiquei sabendo, não é de hoje, pessoal, que as pessoas levam papel higiênico, tá? Eu tô Sim. falando isso. As pessoas vão no... Leva até chuveiro. Levam chuveiro, levam papel higiênico. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vai faltar, né? Que se a pessoa acaba de colocar o papel higiênico Exato. dentro do banheiro, daqui 1 minuto não tem mais, não foi alguém que foi com uma diarreia de 1 minuto ali. Alguém levou. Né? Não, Então, assim, isso acontece. Não, exatamente. Isso Então, acontece. assim, a gente tem algumas faltas que fogem ao nosso controle. Por exemplo, alguns meses atrás, a minha filha esteve muito mal, ela foi até o pediatra, e a pediatra passou um medicamento para ela. Eu e minha esposa procuramos em várias farmácias e não tinha um medicamento para minha filha. A minha esposa teve que levar a minha filha de volta na pediatra para que ela fizesse uma nova receita com outro medicamento similar, né? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes existem determinados medicamentos que têm falta no mercado, e aí a gente faz a licitação da Deserto Frustrado. Então, se falta no mercado, ou a gente faz a licitação e a gente não logra êxito, né, a gente vai ter essa dificuldade. Ainda tem uma outra situação que pode acontecer. A gente não tem, em nenhum município do Brasil, compra todos os itens de medicamentos. A gente tem uma relação estabelecida pelo Ministério da Saúde. E aí a gente obedece à risca essa relação. Então, pode ser que algum outro medicamento, o médico pode indicar para o paciente que não está dentro dessa relação. Se não tiver dentro dessa relação, a gente não vai ter dentro do hospital, né? Essa é uma situação. E a questão dos suprimentos, de modo geral, nunca estivemos tão bem, né? Então, assim, eventuais faltas que pode ter por alguma situação não é inércia ou falta de gestão, né? É porque existe alguma circunstância maior, né? Mas, de maneira geral, a gente já criou um ciclo de funcionamento dos processos, do andamento dos processos em relação a aquisições e contratualizações da saúde, para que a gente tenha o impacto menor possível. Porque existem determinados momentos que até a rede particular tem as suas dificuldades. Por exemplo, a gente ficou durante um longo período sem dipirona injetável. Você procurava no hospital particular e não tinha, né? E as pessoas, claro, não sabem. E aí, alguns vereadores, maliciosamente, né, sem buscar saber o que de fato está acontecendo, começa a dizer que é absurdo. O Hospital Raul Sertã não tem dipirona, mas não era só o Raul Sertã, eram os hospitais privados também, né? E além disso tudo, a gente tem uma rede hospitalar que atende a região inteira. Não existe nenhum hospital da região inteira que tenha mais profissionais da saúde, mais médicos do que o Hospital Municipal Raul Sertã. Nós colocamos mais de 400 profissionais a mais dentro do Hospital Municipal Raul Sertã e temos a melhor escala de médicos que o hospital já teve em toda a sua história até aqui, né? Então, a gente tem arregaçado nossas mangas, a gente tem se esforçado ao máximo para a gente garantir o atendimento à população. É claro que se a gente chegar no hospital ou tiver 200 pessoas para ser atendidas, nós vamos levar horas e horas até ser atendido, até ter um resultado de exame, vai demorar muito mais. Mas se acontecer como eu fui recentemente no Raul Sertã e vi que tinha aproximadamente, ao longo do dia, 200 pessoas, né, que foram ou que estariam para ser atendidas, né, e que a fila estava demorando muito, em contrapartida, o atendimento de pediatria estava levando 5 minutos, porque não tinha fila, né? Então, tudo depende da demanda, né? Então, se o hospital particular chega lá 200 pessoas para serem atendidas, vai demorar tanto quanto ou mais ainda, porque eles têm menos profissionais médicos do que nós no Hospital Municipal Raul Sertã. Para fechar, você quer que eu te entreviste em dezembro desse ano, falando para mim, Fernando, esse ano a saúde, o quê? Bem, o que você acha que é aquele óleozinho que falta botar na engrenagem só para você falar, pô, aí 2003 fechou bonito? Bem, Fernando, eu acredito que
onde a gente vai conseguir, né, evidenciar que realmente houve melhorias é fazendo comparativos estatísticos, os números. Por exemplo, quantos atendimentos na atenção primária e na rede hospitalar nós fizemos ao longo dos últimos anos, quanto que a gente fez em 2022, 2023. Aumentar os números, melhorar as estatísticas. Como que estava a fila de espera para determinadas cirurgias e para determinados exames, como que está hoje, né? Quantas pessoas têm sido atendidas aí no nosso cotidiano? Porque eu entendo que são os números, né, que revelam para a gente se a gente avançou ou não, e eu tenho certeza que já nesse momento, início aí de 2023, a gente já pode mostrar os números, o quanto que a gente evoluiu. E eu costumo dizer sempre, né, e enfatizar que reconheço, estamos longe de estarmos aí de forma ideal, mas longe mesmo. Mas, se a gente comparar a nossa situação atual com tempos atrás, já vamos perceber o quanto que a gente evoluiu. Perfeito. Vamos pro próximo bloco, então? Olha só, gente, Show. No próximo bloco, eu vou contar um negócio para vocês. Nova Friburgo, não sei se vocês já repararam, virou um canteiro de obras, mas isso é bom. E as promessas são de entregas para esse ano em parceria da Prefeitura, claro, com o Governo do Estado. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto no próximo bloco. Fica aí. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar pra deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar. Energisa, ligada na sua energia. Estamos de volta com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal, direto do gabinete do prefeito Johnny Michael, está nos recebendo aqui nesse iniciozinho de 2023. E agora para falar de obras do Estado. Essa semana ainda vocês vão ver uma reportagem que nós produzimos dentro do Hospital do Câncer. Gente, eu vou falar para vocês, em off, o empreiteiro prefeito, né, o rapaz lá que está responsável pela gestão da obra, virou para mim e falou assim: Fernando, a obra está num nível avançado que ela se torna irreversível, ou seja, não tem como ela não sair do papel. Isso é bonito demais, né? E aí, prefeito, você vai ter tantos prefeitos que já passaram e tentaram e sonharam com isso, você vai ser o prefeito que vai ter a chance de sair nessa foto. Isso é muito especial, acredito, né? É a vibração que você está junto com o governo do Estado, a vibração que eu digo assim, falando a mesma língua, entrando na mesma sintonia, para que essa sinergia aconteça aqui em Friburgo. O Hospital do Câncer, eu acho que vai ser o golaço de 2023. Exatamente, e sem sombra de dúvidas, um dos maiores presentes da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, aqui em solo friburguense. No primeiro bloco, tantos hospitais aqui em Friburgo, agora chegando da oncologia, vai ser maravilhoso, né? Se a gente conseguir planejar mesmo UPA, 2 hospitais de oncologia, nossa senhora. Não, e assim, eu me lembro que em dezembro de 2020, assim, poucos dias depois da gente ter sido eleito, no primeiro encontro que eu tive com o governador, apresentei algumas demandas aqui da nossa cidade e disse para ele o seguinte, e todas as vezes que eu voltei a estar com ele, eu sempre batia nessa mesma tecla: olha, nós temos muitos projetos importantes para Nova Friburgo e região, mas existe um que tem um apelo e uma significância, uma relevância maior do que todos, que é o retorno das obras do Hospital do Câncer.
né? E hoje, graças a Deus, a obra caminha no ritmo acelerado. A gente sabe o quanto que a gente vai ter de benefício para o friburguense e para os pacientes da região, né? Não precisar deslocar aí mais de 100 quilômetros para outros municípios, uma viagem desgastante. Mal-estar tremendo. Né? Um mal-estar. E aí o paciente, né, tem que esperar o último a embarcar para voltar, então sai daqui de madrugada, volta tarde da noite, né? Para a pessoa que está saudável, já é uma viagem muito desgastante. Imagina, né, para quem está passando por essa enfermidade. Exato. Né? Então, é um desgaste extremamente excessivo. E essa obra do Hospital do Câncer, além de ser um sonho cada vez mais próximo da realidade, está gerando empregabilidade. Nesse momento, são mais de 100 pessoas diretamente empregadas, né? Pessoas que têm conseguido aí, colocar aí, né, o pão na mesa das suas famílias, né, tem fomentado aí o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Essa obra do Hospital do Câncer e as inúmeras outras obras do Estado que têm se feito presente aqui na nossa cidade. O Serginho, que é o vice-prefeito licenciado aqui de Nova Friburgo e agora está, né, no governo do Estado, no cargo de superintendência, justamente para fazer essa fiscalização dessas obras. Inclusive, ele falou isso, né, que vocês dois pediram ao governo do Estado esse destaque, né? Olha, vamos fazer compra de matéria-prima e empregabilidade com o que nós temos em Friburgo, né? O que puder ser cumprido aqui dentro da casa. Então, isso gera realmente emprego e renda, né? Faz economia geral. Exato. E aí, Fernando, muito me alegra toda vez que eu visito aí as obras, né, do Estado, principalmente a obra do Hospital do Câncer, que estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais, né? E o empreiteiro sempre diz exatamente isso. Olha, prefeito, a maioria das pessoas empregadas são de Nova Friburgo e a maioria das empresas que a gente compra também são de Nova Friburgo. Isso é bom demais. Então, olha como que isso movimenta a economia friburguense. Agora, outra obra que eu vou falar para vocês, que é um golaço, mas é gol de placa mesmo, é gol de Messi, né? Gol de Messi. De campeão, moda, de tricampeão. De tricampeão. É essa obra da Farinha Filho, né? A obra de drenagem, né, das ruas do centro da cidade, que eu acho que esse ano de 2023 acaba esse problema de chover e o pessoal ter que botar aquelas comportas nas lojas, perder material. Tá para 2023 também essa? Acreditamos que sim. Na pior das hipóteses, se ela não for concluída plenamente, é o pior dos cenários. Ela chega muito próximo de concluir e aí já começa a ter bons resultados. Um exemplo, claro, é da Rua Minas Gerais. A obra ainda não foi plenamente concluída, mas aqueles transtornos que a gente tinha com o alagamento da parte inferior já não existe mais, né? Porque a gente tem uma rede bem dimensionada, né, e que foi muito bem calculada pela nossa equipe técnica, que garante, né, o escoamento da água, né? E no centro da cidade serão 1.286 metros de duas redes de drenagem que já estão sendo construídas, né? É uma das maiores obras de infraestrutura da história de Nova Friburgo. Porque assim, quantos comerciantes perderam, né, os seus bens materiais, quantos transtornos, imagina, as águas invadindo os comércios, olha que ruim para os friburguenses e também péssimo para aqueles que visitam Nova Friburgo. Você imagina, né, um período natalino, né, como as pessoas participaram no final de 2022, numa cidade linda, exuberante, sendo um grande destaque aí no cenário estadual e nacional. Imagina as pessoas virem para cá, ficarem ilhadas em algum ponto da região central de Nova Friburgo por conta dos alagamentos. Imagina os noticiários, você que é da imprensa, Fernando, tem que noticiar a cidade alagada. Isso gera uma insegurança enorme para os turistas. Os turistas pensam logo o seguinte: opa, associa, né, esses alagamentos infelizmente, ao incidente da tragédia de 2011. O pessoal da rede hoteleira diz que até hoje o pessoal liga quando vai fazer uma reserva e pergunta, mas como é que está o tempo ali? Exatamente. Né? Então tem essa insegurança realmente. Então, tem que dar essa conta, né? Justamente. Então, assim, embora que talvez a gente nunca tenha colocado isso na balança, mas isso é significativo. Sem dúvida. Porque o turista vir para Nova Friburgo e ver a nossa cidade alagada é muito desconfortável. Muito. Né? E a nossa cidade, né, que tem grandes pilares econômicos, com a indústria metalmecânica, com a moda íntima, né, com a nossa agricultura, que é muito pujante, e também, né, a gente está aí numa retomada para que voltemos a ser um grande protagonista, como fomos na década de 70, na década de 80, sendo um dos municípios de maior brilho quando o assunto é turismo. Então, a gente precisa cuidar da infraestrutura da cidade. Claro, primeiramente,
visando a proteção e a qualidade de vida dos munícipes, mas, claro, como consequência também a gente garantir uma cidade melhor organizada, mais bem estruturada, com melhor capacidade de receber as pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre o turismo no programa de amanhã, pode ser? Ótimo. No próximo bloco tem um bate-bola, que é o seguinte, eu vou lançar uma frase, o prefeito vai ter que responder rápido. Prefeito, respira, hein? Vai ser em apneia, beleza? Fica aí, a gente volta já já. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. A história da Cianf e de Nova Friburgo andam lado a lado. Já são 105 anos trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade friburguense, porque a nossa história cruza com a sua. No comércio, na indústria, no agronegócio, no turismo e em diversos serviços. Juntos, passamos por todos os momentos, desde os mais dolorosos aos mais felizes. E continuamos, sempre com inovação, criatividade e coragem. A Cianf, 105 anos crescendo com Nova Friburgo. Estamos de volta com o último tempo do Zoom TV Jornal. Agora aquele jogo rápido, prefeito. Vamos naquela, tipo assim, eu vou lançar a frase aqui e você fala o que vem na cabeça rapidex. Beleza? Atenção, hein? Já falamos disso, mas agora é o improviso. Nossa saúde precisa de... cada vez mais dedicação e esforço de todos nós para que construamos uma saúde cada vez melhor. É difícil o negócio ser rápido assim, né? Tem que ser ligeiro. A nossa Câmara Municipal dos Vereadores é... parte dos vereadores, infelizmente, deixam muito a desejar e, com todo respeito, muitas das vezes age até num tom bastante vexatório. Eu ia falar sobre isso. E os de oposição... quando a gente tem uma oposição que é propositiva e que apresenta críticas fundamentadas, é bom, né, para o gestor, porque acaba sendo norteador, né, e muitas das ocasiões acaba alertando. Mas, com todo respeito, é uma oposição muito despreparada, desqualificada e, sobretudo, mal intencionada. E a maior dificuldade em ser prefeito, por enquanto, tem sido? A maior dificuldade é o passivo, né? Porque eu costumo dizer que se a gente chegasse, tivesse tudo zerado, inclusive o caixa zerado, né, e não tivesse problemas do passado, só os nossos, seria muito melhor para a gente gerir a cidade. E eu digo isso porque nós assumimos no primeiro dia útil, que foi 4 de janeiro de 2021, com 3.481.000 em caixa. Aí a população que está assistindo a gente nesse momento pode dizer, mas é muito dinheiro. Não é não, porque só de dívida em 2021 pagamos 43 milhões de reais, ou seja, tivemos um saldo aí negativo de praticamente 40 milhões de reais que a gente poderia ter investido e aplicar em muitas coisas boas para a cidade. Se eu tivesse pego sem esse passivo de dívida, nós teríamos 40 milhões de reais a mais investidos só no ano de 2021. E para fechar, aí a parte que toca, uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Sim. Nada contra aí a torcida do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Isso é uma questão pessoal minha, só para ver se ele estava ligado. Prefeito, até amanhã então, tá? Um abraço, obrigado. Show, valeu. Hoje. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Zoom TV Jornal para falar sobre outros assuntos aqui da cidade. Valeu, tchau, tchau, boa noite. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan.